Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam para mais de 700 mil suicídios ao ano globalmente. No Brasil, ocorrem 14 mil a cada ano, uma média de 38 por dia. O suicídio ele provoca choque, tristeza, incompreensão, culpa e muitos outros sentimentos, mas ele é um fenômeno previsível e para reduzir a sua ocorrência é necessário falarmos sobre esse assunto. Então, por isso, eu vou conversar sobre esse tema com a Karina Barbie, que ela é médica psiquiatra do Vera Cruz Hospital. Karina, eu agradeço sua participação aqui conosco nesse quadro da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Karina, para a gente começar, né, nosso bate-papo aqui, esse é um assunto aí que as pessoas ficam com um pouco de dedos, né, para falar. Mas é exatamente ao contrário, né? A gente tem que abordar esse assunto e falar sobre ele de uma forma natural, né? E expandir esse assunto mesmo e divulgar. Então, para começar, é possível determinar aí o perfil de quem tem uma tendência para cometer o suicídio? Como a gente pode ficar atento? Certo. Muito bem. O que você falou é uma coisa muito importante. As pessoas têm um certo medo de falar sobre suicídio, né? Na verdade, existe um conceito que é até errado, de que se falar sobre esse tema pode incentivar a pessoa a cometer suicídio. E não é verdade. Quando você fala, você permite que mais informação chegue a todas as pessoas e que elas possam entender, né, o que devem fazer, o que perceber, tanto nelas próprias como em colegas, familiares, né, amigos, para poder justamente prevenir, né? Então, o importante, a intenção, é justamente prevenir. E para isso, o conhecimento dos sinais, né, como você acabou de perguntar, é fundamental, né? Então, o que nós temos que levar em consideração quando a gente pensa aí numa pessoa que pode ter um risco maior, né? Primeiramente, se ela tem algum problema emocional, né? Existem pesquisas que mostram que a grande maioria, quase a totalidade de pessoas que cometem suicídio tem um possível diagnóstico psiquiátrico, né? Existem diagnósticos que são mais graves, né, como uma depressão mais grave, transtorno bipolar, dependência química, que são diagnósticos que estão associados ao maior risco de suicídio, né, transtornos de personalidade também. Então, primeira coisa, se a pessoa sofre de algum quadro emocional, algum transtorno mental, isso já é um fator de risco importante, né? Outro fator de risco bastante importante é um histórico prévio de tentativas de suicídio anteriores, né? Então, quanto mais tentativas aquela pessoa já teve durante a vida, existe um risco maior dela fazer uma futura tentativa de suicídio, né? E outros aspectos, como questões ambientais, problemas que a pessoa está vivendo no momento, sofrimentos, né? Às vezes a tentativa de suicídio ela é muito impulsiva, né? A pessoa passa por um momento de muito sofrimento e impulsivamente vai lá e faz uma tentativa. Toda pessoa que comete suicídio, ela tem necessariamente algum transtorno mental? Isso está diretamente ligado ou não? Então, como eu disse, realmente tem um estudo que foi feito, inclusive, também aqui no Brasil, que mostrou que quase a totalidade teria um diagnóstico psiquiátrico, tá? Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, eu trabalho em pronto-socorro, né? Nós recebemos muito casos de tentativa de suicídio, e muitas vezes essas tentativas são motivadas por um estresse muito intenso, imediato. Por exemplo, uma briga, uma perda de alguém, né, um rompimento de um relacionamento amoroso, e na hora do desespero, da angústia muito intensa, a pessoa vai lá e faz a tentativa de suicídio. Doutora, isso até é uma questão aqui
muitas pessoas falam assim, mas ele ou ela não parecia uma pessoa triste e cometeu suicídio, né? Muitos casos são assim, né? A pessoa parece estar bem, feliz, e de repente você recebe aquela notícia, né? Eu mesma, né? Tive um caso na minha família, um parente próximo cometeu suicídio, né? Tô compartilhando aqui com vocês. E ele parecia uma pessoa muito bem, assim, não parecia que tinha essa tristeza, essa angústia. E eu queria até falar com você sobre isso, né? Como que a gente pode ajudar, identificar, né, nesses casos? Então, pois é, esses casos são casos que, felizmente, são menos comuns, tá? Mas o suicídio, na verdade, ele é um tema tão estudado, né? E ainda pouco compreendido justamente por causa disso. A variação das manifestações que as pessoas podem apresentar antes de cometer o suicídio são muito vastas, né? Então, nós temos desde aqueles que fazem várias tentativas de suicídio ao longo dos anos, como esse caso, né, que você comentou até do seu familiar, que é aquela pessoa que não demonstra, que fala que está tudo bem, que a vida está num ritmo normal, está trabalhando, está sorrindo, e de repente, quando você vê, ela comete suicídio. São aquelas pessoas que têm aquele sofrimento interno e que não demonstram, né? Então, infelizmente, esses casos são os casos mais difíceis de se prevenir, porque não tem como você identificar que aquela pessoa está passando por algum sofrimento emocional e que ela planeja cometer suicídio. E o que fazer, então, se uma pessoa se ameaçar a cometer um suicídio? Como que a gente, né, que está em casa acompanhando o nosso quadro, como que nós devemos proceder, o que fazer? Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas, até profissionais da saúde mesmo, encaram essas ameaças de suicídio como algo frustro, como algo superficial. Na verdade, não é. Sim, nós vemos na prática muitas tentativas que não têm risco real de suicídio, né? Mas é importante que quando uma pessoa, ela fala sobre isso, ou ela chega a cometer alguma tentativa mesmo que mais leve, sem nenhum risco real à vida dela, isso é uma comunicação, é um pedido de ajuda daquela pessoa. Então, ela está demonstrando que, de alguma forma, ela está sofrendo e ela precisa de ajuda. Então, considerar isso toda vez que alguém fizer, é importante para que se leve ajuda a essa pessoa, né? Se possa tentar ajudá-la, levando a um profissional, a um serviço, para que futuramente ela não possa realmente fazer algo mais grave. Agora, doutora Karina, acho que é bem importante a gente frisar que nesses momentos as pessoas não devem julgar, né? E sim acolher. Eu acho que isso é um ponto fundamental, não é mesmo? Exatamente. Infelizmente, existe bastante julgamento, principalmente como nessas situações, nessas tentativas, né, de menor risco, como eu comentei, mas é sempre importante lembrar que por detrás de qualquer ameaça, qualquer tentativa, existe o sofrimento, né? Ninguém sabe o que o outro está passando, né? Ninguém sabe o sofrimento, a intensidade do sofrimento da outra pessoa. Então, mesmo que pareça bobo, né? Mesmo que pareça só uma ameaça, é importante que essa pessoa seja acolhida, que ela possa ser ajudada. Inclusive, né, nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, e ao longo aí de setembro, diversas ações são realizadas, desenvolvidas, e nesse ano o lema, né, melhor dizendo, é peça ajuda, né, e eu acho que é bem isso mesmo, né, doutora Karina, é pedir ajuda e não ficar com aquele sentimento guardado. Exatamente. Pedir ajuda é fundamental para que você possa conseguir sanar, melhorar, aliviar a dor que você esteja sentindo,
né, o sofrimento que pode levar a uma tentativa. Muitas pessoas, nós falamos agora sobre o preconceito, né, mas às vezes a própria pessoa, ela tem preconceito sobre, né, as questões emocionais. Então, ela pode ter vergonha de falar, seja para amigo, familiar, ou até mesmo dentro do ambiente de trabalho que ela está sofrendo. E com isso, né, ela pode ter uma piora, ela pode progressivamente ter mais sofrimento, esse sofrimento ficar mais intenso, acabar atrapalhando muito a vida dela e, nos casos mais graves, gerar aí pensamentos, ideações e até tentativa de suicídio. Por isso, assim, não deixar de pedir ajuda. Se por acaso tiver algum pensamento, uma vontade, um desejo de morrer, alguma coisa nesse sentido, buscar ajuda. Nós temos aí serviços como o CVV, por exemplo, né, eles prestam um serviço voluntário, né, a pessoa pode ligar a qualquer hora do dia, 188, ela vai receber ali uma orientação, um acalento imediato na hora da angústia, já é alguma coisa. Esses serviços são muito importantes, né, doutora Karina? Eu queria até perguntar para você como que você analisa todas essas ações, né, do Setembro Amarelo, se você acha que elas estão sendo efetivas, se elas estão dando resultado. Então, é muito importante que haja, sim, essas ações na forma de comunicação, né, de orientação, educação à população. Mas, na minha opinião, além disso, para nós conseguirmos uma efetividade maior dessa intenção de reduzir o suicídio, principalmente manter uma ação focada na orientação dos profissionais da saúde, daqueles profissionais que recebem os pacientes, não só no mês de setembro, mas durante o ano todo, investir em saúde pública, em políticas de saúde, principalmente na saúde mental, para que a população ela possa ser acolhida no sofrimento, né? Isso é mais importante. A orientação à população, sem dúvida, é fundamental, mas o investimento em saúde pública, em políticas públicas, na saúde mental, é fundamental. Agora, você comentou, né, sobre pensamentos suicidas, né? Às vezes a gente mesmo pode se pegar aí num momento, né? A pessoa está passando por uma crise financeira, está desempregado, às vezes se pega nessa situação. É possível se livrar disso? Como fazer isso? Sim, todo mundo, na verdade, em algum momento de sofrimento da vida, chegou a pensar que seria melhor morrer, né, que seria melhor não estar vivo, né, ou que ela está causando problema para outras pessoas, né? Isso não é necessariamente um risco, não demonstra necessariamente um risco grave, né? O que tem que ser feito é observar que, se há esse pensamento, o que mais esse pensamento engloba, né? É só um pensamento momentâneo dentro de um momento de dificuldade, de um momento de estresse, e que depois se resolve, como é o normal, ou se isso perdura, né? Se esse pensamento, se esse desejo perdura, se ele vem acompanhado de sintomas como tristeza, né, outros sintomas depressivos, aí é um sinal de alerta para que a pessoa deva realmente procurar uma Ficar ajuda. atento, então, se for algo constante aí, um pensamento que não vai embora, né, no caso. Exatamente, um pensamento que permanece, que se repete ou que até aumenta, né, que além do desejo a pessoa passa, como nós dizemos, a planejar, né, a pensar em como ela poderia fazer. Então esse já seria o próximo passo dentro do comportamento suicida, né, o próximo degrau, né? Então, além de pensar em querer morrer, ela começa a pensar em como fazer para morrer. Então, isso já demonstra uma gravidade. Se isso acontece, aí sim, deve-se ficar bastante atento e procurar ajuda. Doutora Karina, a gente falou, né, tá falando aqui da prevenção ao suicídio, mas também acho que tem aquele lado que quando, infelizmente, isso acontece,
tem também a questão da família, né? Como que ficam as famílias? Você como médica psiquiatra, né? Nesse caso, né, o que que as famílias deveriam fazer se tiveram um trauma desse, né? Se vivenciaram um trauma desse? Como lidar também para quem fica? Sim, sim. O sofrimento para quem fica é enorme, né? Familiares, amigos próximos, né? Nós vemos aí muitos casos de pessoas, né, que sofrem, né? Nós chamamos dos enlutados, né, do suicídio. Então essas pessoas, elas também devem procurar ajuda. O próprio CVV, ele tem algumas reuniões para familiares, né, de enlutados, de pessoas que se suicidaram. Então, procurar uma ajuda terapêutica, né, uma ajuda psicológica, seja em grupos específicos, né, seja em tratamento individual, né, para atrapalhar, que além de um luto da perda, é um luto da perda agravado pela forma que essa perda ocorreu, né? Então, isso é ainda mais doloroso. Então, sem dúvida, a ajuda terapêutica é fundamental. Doutora Karina, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, que o nosso tempo já está chegando aí no limite, o que você recomendaria, né, para as pessoas que têm pensamentos suicidas? O pensamento suicida é sempre um sinal de alerta, né? Como eu falei, prestar atenção, se isso se mantém, se isso aumenta, se passa a desenvolver planos de como fazer. Então, se você está sentindo isso, procure ajuda, né? Esse é o lema desse ano. Procure ajuda de familiar, de amigo, de profissional, de um serviço próximo, do CVV. O mais importante é que você não deixe que esse sentimento se agrave para que você não venha, de repente, a cometer algum ato de uma forma impensada, né, e que depois possa vir a se arrepender ou até causar algo mais grave, aí, como a perda da vida. Então, procure ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo, todos estão sujeitos a passar por sofrimento, e isso não é vergonha, né, isso não é problema. O importante é saber se cuidar. Doutora Karina, eu agradeço sua participação. Muito obrigada pela disposição em estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada também pela sua companhia aí de casa e até o próximo Saúde Agora.